Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem fala é o pastor Fabiano e eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos começar com uma palavra de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Não importa o horário que essa pessoa vai estar ouvindo essa pregação, essa mensagem, mas que o Senhor venha tocar no coração de uma forma poderosa e maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Querido, eu quero falar algo muito importante em Deus, algo muito forte ao teu coração, ao nosso coração. Salmos capítulo 103, o versículo 14, a palavra de Deus fala assim: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O Criador dos céus e da terra, o que fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Ele conhece a nossa estrutura. Ele fez nós do pó, do barro, da terra, o nosso Deus. E esse tema que eu vou falar aqui é sobre quebrantamento. Então você vai entender 3 situações muito importantes que você vai se colocar agora durante esta mensagem. Você é caco, pó e barro. Isaías 45:9, a palavra de Deus diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. O texto bíblico acima mostra claramente que quando olhamos para nós mesmos em relação a Deus, devemos sempre lembrar que somos feitos do pó da terra. Então não podemos achar que somos alguma coisa, porque nós devemos lembrar que nós somos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou os torrões e amassou o barro para formar o ser humano do pó da terra. Que Deus maravilhoso que nós servimos e que nós cremos, aonde esse Deus, Ele pegou simplesmente um torrão de terra, Ele amassou, fez barro e formou o ser humano do pó da terra. É um Deus poderoso. Esse contato do Senhor, nos moldando, demonstra o seu amor para conosco, porque o próprio Deus colocou as suas mãos sobre o barro, sobre o pó da terra. Ele teve esse contato conosco, e até hoje tem, para moldar, para modelar as nossas vidas em vasos de honra. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então vamos refletir sobre estas 3 formas. Primeiro, caco. Vamos refletir sobre caco. Isaías 30:14, a palavra de Deus diz assim: Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água da cisterna. O caco é o barro endurecido e precisa ser moído para ser moldado. Então, aquele caco é o barro endurecido. E esse pedaço de barro, esse pedaço de caco, ele precisa ser moído para ser moldado. Quando estamos endurecidos e rígidos, coração duro e sem fé, nós precisamos ser quebrantados por Deus. E é isso que o ser humano precisa, ir para as mãos do Senhor.
para ser quebrantado, moído por Deus. O que endurece o nosso coração? O que endurece? O orgulho. Quando a pessoa é orgulhosa, isso acaba endurecendo o nosso coração. A incredulidade. Uma pessoa que não acredita no sobrenatural de Deus, não tem fé. Isso é um coração duro, tem incredulidade. A religiosidade. Pessoas que estão seguindo simplesmente um protocolo, são religiosas, onde estão vivendo o tradicionalismo, uma fé que não tem vida, que não tem harmonia. A falta de temor a Deus, a falta de reverência diante de Deus, isso é um coração duro. Tudo isso endurece o ser humano, fazendo com que tenha cauterizada a própria consciência, diz 1 Timóteo 4,2. E quantos estão com as mentes cauterizadas? Quantos estão com o coração endurecido? Quantos estão vivendo uma religiosidade, um tradicionalismo, uma falta de temor? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus tenha misericórdia de você. O caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, ela está endurecida, não reconhece os seus erros, coloca a culpa nas pessoas e acha que é vítima. Por isso, o caco fere o seu próximo. E como fere? Um caco de barro endurecido pode cortar, pode ferir, pode até mesmo machucar uma pessoa. A pessoa que está como um caco acha que já está formado e moldado e não precisa mudar, até que seja totalmente quebrada novamente e reconheça a necessidade da transformação. Essa pessoa tem que reconhecer essa necessidade de ser transformada pelo Senhor, de ser transformada pela mão potente e poderosa do Senhor. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que foi como um caco. Ele era religioso, mas o orgulho endurecia sua fé, porque ele era orgulhoso, e aquilo endurecia sua fé. Ele não queria se converter ao verdadeiro evangelho, não queria reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Deus, oh glória, mas Deus quebrantou ele até o pó para ser transformado num novo homem. Oh glória, esse Deus é tremendo. Davi certa vez disse que estava assim. Ele falou no Salmos 22,15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Quando Davi reconheceu a sua perdição, quando Davi reconheceu que o pecado estava endurecendo o seu coração, houve um quebrantamento por Deus. Então, querido, reconheça Deus na sua vida, reconheça que você é um pecador que precisa de Jesus. Não endureça o seu coração, não endureça, pois será como um caco que precisa ser moído. Você já se sentiu como um caco? Eu te pergunto, você já se sentiu como um caco? Simplesmente olhando para si mesmo e dizendo: eu não tenho mais saída, eu me sinto perdido, eu me sinto arruinado, eu me sinto um caco. Deus quer quebrantar
e remodelar a sua vida. Somente Ele pode transformar a sua vida. Você que se sente um caco, deixa a mão do Senhor te moer nessa hora, para que você possa se tornar pó. Isaías 26:5. O pó é seco e precisa ser molhado para ser moldado. Quando estamos secos e esfarinhados pelos atritos desta vida, somos como pó da terra e precisamos ser molhados para ser moldados. O que molha o pó? Há duas coisas que molham o pó: lágrimas, chorar na presença de Deus, buscar um quebrantamento diante de Deus, para que possa sair lágrimas de dentro de você, para que a obra de Deus comece de dentro para fora. No Salmos 42:3 diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Ah, Jesus, é a água da palavra de Deus para quem está sedento da presença do Senhor. O Salmo 42:1: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista reconhecia que, como aquela corça ansiava por correntes de água, a alma dele ansiava por Deus. Por Deus. A palavra de Deus e as lágrimas tornam nossas vidas mais moldáveis. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos nos derramar diante da presença do Senhor em plantos, em choros, em lágrimas, porque as lágrimas que derramamos são úteis, são muito úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus e mudar de vida, umedecendo o que estava seco. Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer suas necessidades de Deus, dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103:14. Davi, naquele momento, ele falou para Deus, dizendo para Deus: o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó. As coisas do mundo, querido, as coisas do mundo enfraquecem a fé para você secar diante de Deus. O que tem te atrapalhado? O que tem enfraquecido a tua fé? O que tem secado a presença de Deus na tua vida? 1 João 2,16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Isso tem endurecido os corações. Meu Deus, o mundo, a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, eu pergunto para você então: você já se sentiu como pó? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Então deixe Deus molhar a sua vida com a água da palavra. Deixe o Senhor Jesus molhar a sua vida com a água da palavra. Deixe Deus derramar as suas correntes de água sobre a sua vida hoje. Barro. Primeiro processo, caco. Segundo, pó. E o terceiro, barro. Isaías 64:8.
Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Aleluia. O barro é a massa de pó e de argilha e água, e pode ser moldado facilmente. Quando há essa mistura, aleluia, oh glória, aleluia, do pó, da argila, da água, se torna moldável facilmente. Deus disse em Jeremias 18:6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Oh glória a Deus, aleluia. Chore, canta, lamanai. Precisamos manter nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus. Precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos buscar a Deus, para nunca secarmos ou endurecermos, impedindo de ser moldado pelo Senhor. Não impeça esse trabalhar de Deus na sua vida. O apóstolo João era um jovem discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Aleluia. Ele gostava de deitar a cabeça no peito de Jesus para sentir o seu coração bater, expressando o seu amor e carinho. Oh glória, aleluia. Permita que Deus molde, permita que Deus molde o seu temperamento, suas atitudes e caráter. Deixa Deus moldar o seu temperamento. Deixa Deus moldar as suas atitudes. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Deixa Ele mudar as suas atitudes. Deixa Ele transformar o seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurece o seu coração contra Deus. Cuidado, cuidado. Você já se sentiu como barro? Oh, Deus, o oleiro, aleluia. Deus é o oleiro. Seja barro nas mãos do Senhor. Deus quer moldar a sua vida. Como é triste vermos pessoas que estão secas, enrijecidas, não aceitando o Senhor. Como é triste isso. Também há pessoas que estão no pó, mas não permite que Deus as toque. Como é triste isso. Como pode existir pessoas que não permitem que Deus as toque? Elas já estão no pó. Todos nós já estivemos como um caco que precisou ser triturado, e como pó e com lágrimas precisou ser molhado. Mas como é bom estar sendo amassado pelo oleiro que molda nossas vidas. Deixa Deus trabalhar no seu vaso. Com certeza Ele fará uma peça de honra para o seu nome. Aleluia. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo que te levarão ao pó. Deixe Jesus, a água da vida, te molhar e moldar. Eu sou o pastor Fabiano Balparda dos Santos. Aleluia. Peço que você compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Deus te abençoe.